Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos procurar analisar neste vídeo como obter algumas informações acerca do gráfico de uma função de segundo grau. O objetivo desse vídeo, como foi dito no início, é evidenciar alguns atributos de uma representação gráfica de uma função. Eu digo alguns atributos, pois com certeza haverá informações que não serão foco de análise no objeto observado. Neste vídeo, vamos basicamente focalizar duas funções. A função f de x, x ao quadrado menos 2x menos 3, e a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5. A escolha na análise dessas duas funções é apenas por motivo prático. Nós poderemos analisar qualquer função do segundo grau, porque o comportamento gráfico será semelhante. Mas devemos focar em algum objeto, então focaremos nas duas funções aqui listadas. Na escolha da função, escolhemos uma função onde o coeficiente A, o parâmetro A, é positivo, no caso f de x igual a mais um x ao quadrado, e uma função em que o A é negativo, ou seja, f de x igual a menos 1x ao quadrado. Retomando, nós sabemos que função quadrática ou função do segundo grau é toda função na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o A não pode ser zero. E que o gráfico de uma função do segundo grau é uma curva denominada parábola, como o gráfico da função ao lado que representa a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. A função é representada por esta linha, onde podemos associar para cada valor de x um correspondente valor para f de x. Assim, para x igual a 4, o valor de f de 4 será igual a 5. Da mesma forma que para x igual a menos 2. O valor de f de menos 2 também é igual a 5. Analisando o comportamento da nossa função. O primeiro item a ser considerado é em que regiões a nossa função cresce e em que regiões ela decresce, ou seja, os valores da função diminuem à medida que eu avanço em x. E nós podemos observar que nesta região, ou seja, os valores de x à esquerda de 1, nesta região, portanto, a função é decrescente, ou seja, a função é decrescente para x menor que menos 1. Em x igual a menos 1, a função admite valor mínimo, sendo este valor menos 4, ou seja, o menor valor assumido pela função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a menos 4. Observando também o nosso gráfico, verificamos que a partir de x igual a mais 1, a nossa função é crescente. Temos então que a nossa função é decrescente para x menor que 1, crescente para x maior que 1, e o valor mínimo da nossa função é igual a menos 4, que ocorre em x igual a 1. Como os valores da função ocorrem a partir de menos 4, temos então que a imagem da nossa função é o conjunto de y ou f de x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que f de x é maior ou igual a menos 4. O segundo ponto a ser analisado é em que regiões a função é positiva ou é negativa. Nós sabemos que a função será positiva onde f de x é maior do que zero, portanto, na região acima da reta x, que nós grifamos aqui nesse tom um pouco esverdeado. A função será igual a zero, exatamente sobre a linha x, f de x igual a zero, e será negativa, ou seja, menor do que zero, abaixo do eixo x, que nós sacamos aqui em tom alaranjado.
Vamos então analisar onde nossa função aqui tem região positiva. Nós observamos que a nossa função encontra-se acima da reta x, até o valor de x igual a menos 1. Portanto, a função será positiva nesta região, ou seja, os valores de x à esquerda de menos 1 tem f de x maior do que zero. Também será positiva à direita de mais 3. Portanto, a nossa função será positiva para x menor do que menos 1 ou x maior que mais 3. A função será nula, ou será igual a zero nas suas raízes menos 1 e mais 3. E a função será negativa na região entre menos 1 e mais 3. Os valores de x entre menos 1 e mais 3 têm valores de f de x negativo, como por exemplo para o f de 1, que é igual a menos 4, ou f de 0, que é igual a menos 3. Vamos analisar agora a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5, cujo gráfico está aqui ao lado. Essa função tem o coeficiente a igual a menos 1, negativo, portanto, ela tem a sua abertura, a sua concavidade voltada para baixo. Analisando o gráfico desta função, nós observamos que ela vem da região negativa de f de x, cruza o eixo x no ponto menos 1, continua crescente até o ponto máximo 9 para x igual a 2, depois ela torna-se decrescente, ou seja, a primeira observação que nós temos é que a nossa função será crescente para todo x menor do que 2. E a nossa função será decrescente para x maior do que mais 2. Então, a nossa função é crescente até x igual a 2 e depois decrescente para x maior do que 2. Observamos também que a nossa função assume valor máximo em x igual a 2, sendo este valor máximo igual a 9. Observamos também que a nossa função cruza o eixo x nos pontos menos 1 e mais 5, ou seja, as raízes da nossa função são iguais a menos 1 e mais 5. Portanto, em menos 1 e mais 5, f de x é igual a zero. Continuando a observar o nosso gráfico, nós percebemos que a nossa função está acima da reta x entre menos 1 e mais 5. Portanto, a nossa função é maior que zero, ou seja, positiva, para entre menos 1 e mais 5, ou seja, menos 1 é menor do que x, que é menor do que 5. E antes de menos 1, abaixo de menos 1 e acima de mais 5, a nossa função é negativa, ou seja, f de x é menor do que zero. Portanto, a função será negativa para x menor do que zero em x menor do que menos 1 ou x maior do que 5. E por último, nós observamos que a nossa função assume valores para f de x que vem de menos infinito até f de x igual a 9. Portanto, a imagem da nossa função é o conjunto dos números reais positivos, tais que f de x é menor ou igual a 9. Nesse vídeo, nós analisamos duas funções de segundo grau, buscando obter informações sobre o comportamento dessas funções. Nós focamos nossa análise nas regiões em que a função é crescente, decrescente, regiões em que elas são valores positivos, negativos, posição em que cruza o eixo x, valor máximo ou o ponto em que a função assume valores máximos ou mínimo,
Outras informações podem ser obtidas ainda a partir da análise da função, como por exemplo a taxa de variação em um intervalo definido. Mas o conjunto de informações que podem ser obtidas a partir do gráfico de uma função dependerá muito mais da necessidade do que está se propondo nesta análise. Eu sou o professor Lorival Pereira Martins e espero ter auxiliado na compreensão da análise do comportamento gráfico de uma função do segundo grau. Até a próxima.